Então, gente, boa noite. Quero agradecer aqui novamente a presença de vocês. Tá? Espero que estejam conseguindo acompanhar bem. Se tiver qualquer problema, assim, de áudio, de vídeo ou conexão, não sei, vocês falem comigo, tá? Que a gente tenta solucionar, tá? Eu comentei que vai sair as reuniões no YouTube, tá bom? É só a gente parar para fazer uma edição bem simplinha e enviar. Aí, assim que a gente for fazendo isso, eu vou avisando para vocês, tá bom? Aí aqui, ó, é o meu e-mail. Quem tiver alguma dificuldade, quem quiser conversar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá? Então, hoje é um dia especial. A gente vai contar aqui com a participação do Laerte Pereira, tá? É meu orientando do mestrado Nacional Profissional de Ensino de Física. E ele vai trabalhar com uma ferramenta matemática que é bem simples, mas que dá para assim, resolver questões complexas. Daquelas questões que a gente olha assim, pelo menos eu, né? A Laerte tem o Avelar, tal, que estão no nível acima em termos de física, olha assim, resolve de boa. Mas eu olho assim, eita, por onde é que eu começo? Não sei nem para onde vai, tá? Então, eu estou comentando assim, quando ele passar alguns problemas, vocês vão ter noção do que é que eu estou falando, tá bom? Então, ele está trabalhando com... Ele trabalha usando esse método na escola. Não sei nem... Diga o nome da escola, Laerte? Pode falar. Pronto. Pode falar. Ele é professor do Dom Barreto, trabalha somente com a turma preparatória aí para o ITA e IME. Aí você já vê que a cobrança em termos de física é pesado, vai muito além do que é solicitado pelo Enem. Então essas ferramentas, tipo essa que ele vai trabalhar aqui, facilitam demais porque o aluno ganha muito tempo. Tá? Cálculo complexo ele consegue fazer de uma forma simples usando matemática básica. Tá? Então, ele é licenciado em Física aqui pela UFP também, tá? Se formou faz quanto tempo, Laerte? Foi em 2019. Pronto. Então, emendou quase que diretamente com o mestrado, tá? Então, aproveitem aí para questionar. Ele já tinha dado um spoiler aqui que ia fazer a parte de eletricidade, ia falar alguma coisa também de mecânica. A parte de mecânica eu particularmente não vi ainda como é que funciona, tá? Então, gente, agradecendo aqui ao Laerte e dizendo para vocês aqui, tá? Preste atenção, perguntem, questionem, tá? Que às vezes, como está na vivência dele, ele pode até passar um pouquinho rápido e a gente não entender direito o passo. Aí, se ninguém perguntar, ele passa direto, tá bom? Tem problema, Laerte? Alguém questionar, falar assim, ó, como é que foi esse passo? Pronto. Não, pode perguntar, viu? Pode ficar à vontade. E eu não sei de tudo, né? Mas o pouco que eu sei, eu vou tentar repassar aqui da melhor maneira possível, tá bom? Não, eu tenho certeza que vai ser, eu não sei se novidade para todo mundo, mas para a imensa maioria vai ser, tá? Isso é muito bom, tá bom? Então, Laerte, agradecendo aqui novamente a disponibilidade, tá? A palavra está contigo. Bom, pessoal, boa noite. Vamos começar aqui, né? Qualquer coisa, gente, vocês me chamam aí no áudio, tá bom? Que eu não vou estar vendo quem vai estar levantando a mão, beleza? Bom, primeira coisa que eu quero apresentar aqui para vocês é esse método aqui da projeção das áreas, né? E o campo elétrico. Então, imagine o seguinte, vamos imaginar que você tem aqui, você tinha uma esfera, e aí você cortou nessa casca esférica, tá bom? E aí, essa calota aqui, né, esse hemisfério aqui, ele tem uma densidade superficial carregada com sigma, beleza? Bom, o raio aqui, né, dessa abertura é um raio Rzinho, e o raio da esfera que ela fazia parte é um raio Rzão. Aí eu pergunto a vocês, como é que eu faço para calcular o campo elétrico dessa distribuição de carga bem aqui nesse ponto O, né?
ia dar umas contas, né? Você teria que usar a derivada, integral e usar integral, né? Mas aqui você não vai precisar. A gente vai só usar esse método da projeção das áreas, né? Que vai ser bem útil na resolução dessa questão e das outras aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou pegar, né, aquela ideia. A gente pega um elementozinho aqui de carga, tá bom? Eu vou dizer que ele tem uma carga aqui dQ, confere. Esse elementozinho de carga, ele produz um campo elétrico aqui nesse ponto, né? No ponto O. Beleza? Então, vou colocar aqui a representação do campo elétrico nesse ponto O. Bom, esse campo elétrico, devido a esse dQ, a gente sabe que vai ser um DE. Beleza? E aí eu boto aqui um ângulozinho θ. Bom, professor, eu tenho um elemento de carga simétrico aqui embaixo, não tenho? Um elementozinho de carga daqui simétrico, tá bom? Que também vai produzir um campo elétrico aqui nessa região. Confere? E aí, pela simetria, você tem que esse ângulo aqui também, a gente diz que é o ângulo θ. Você já está observando que no eixo vertical, o que acontece? As componentes do vetor DE vão se equilibrar, né? Eu diminuir aqui a minha fonte. Então, aqui, ó, essa componente, digamos assim, DEY, né, equilibra essa componente menos DEY, desse outro vetor campo elétrico, né? E na horizontal, você percebe que você vai ter a soma das componentes na horizontal. Então, você vai ter a componente DE cosseno aqui, ó, e a componente DE cosseno desse outro vetor. Então, quando eu somar isso aqui, você vai ter quanto? 2DE cosseno de θ. Até aqui tudo bem? Bom, então, para eu encontrar o campo elétrico aqui nesse ponto, você tem que somar todas as contribuições de todos os dQs, né? De todos os pedacinhos infinitesimais. Aí eu vou dizer que o campo elétrico no ponto O vai ser igual à integral de quem? De DE, né? DE na direção X. Bom, isso aqui é igual à integral, tá bom? De DE. DEx, pessoal, vai ser o quê? Né? É o meu DE cosseno de θ. Confere? Vou ter que realizar essa soma aqui. É uma soma contínua. Aí você substitui quem é o seu DE. Então, vamos lá. EO, né? No ponto O aqui, vai ser a integral. Quem é o DE, pessoal? É o campo elétrico produzido por esse dQ, né? Aqui no ponto O. Aí, como é que eu calculo ele? Bora lá. É a carga dQ. Aí, tem a constante eu vou escrever assim, 4π ε0. A distância desse elemento de carga até aqui no centro, né, é o próprio raio R da esfera que ela fazia parte. Então, R ao quadrado, vezes o cosseno de θ. Confere? Só que aqui nesse problema você não tem o dQ, você tem a densidade superficial. Então, você pode dizer que o elemento de carga dQ, ele é igual a sigma dA. Né? Vamos substituir esse valor aqui. Aí você vai ficar com o campo elétrico, E0, é igual a integral. Aí vamos lá, vai ficar sigma, né? Pegar sigma dA sobre 4π ε0 r ao quadrado, vezes o cosseno de θ, tá bom? Aí, bom, sigma é constante, 4π ε0 e o raio é fixo, né? O raio é R, tá bom? Aí você vai fazer o seguinte, você vai botar tudo para fora, que é constante aqui, ó, da integral. Você vai ficar com, vou botar aqui, sigma sobre 4π ε0 r ao quadrado, integral de dA, né, cosseno de θ. Quem é, pessoal, essa integral aqui? Essa soma de cada elemento dA, né, cosseno de θ. Então, agora atente bem para essa integral, né? Vamos tentar visualizar aqui na nossa esfera. Eu vou pegar esse elemento de carga bem aqui, ó. Esse daqui aqui de cima, tá bom?
Vou pegar e vou analisar ele bem aqui, ó, de maneira exagerada. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar e desenhar ele assim. Deixa eu desenhar de uma maneira mais digna aqui, mais honesta. Vou fazer assim, ó. Esse aqui é o meu DQ, tá? Ele meu pedacinho DQ lá de cima. Peguei ele aqui e ele está inclinado. Se você observar, ele tem uma certa inclinação, né? Então, vamos dizer que ele tem uma inclinação aqui, ó. Vou dizer que vou pegar uma pontilhada, né? Essa daqui vai ser a inclinação, digamos que uma inclinação θ, né? Essa aqui é a direção normal da área dele. Então, essa área, pessoal, tem uma inclinação θ, né? Essa área vai ter uma inclinaçãozinha θ. Vamos dizer que aqui é a inclinação θ da área daquele elemento de carga. Beleza, professor. E aí, o que é que eu tenho mais? Aí, deixa eu observar mais aqui essas inclinações. Né? Onde é que aparece mais o ângulo θ aqui? O ângulo θ aparece aqui. Né? Aí, onde mais? Vou pegar para me basear. Vou pegar aqui também. Beleza. Então, meu povo, faça o seguinte. Eu vou pegar... Tá todo mundo me vendo? Deixa eu ver aqui. Vou olhar para vocês. Essa inclinação, não sei se tá dando para ver aí, ó. Ela tá assim meio inclinada, né? O elemento DQ. Eu vou projetar ele na vertical aqui, ó. Vou projetar ele aqui na vertical. Bom? Vou projetar ele na vertical. Professor, então onde é que aparece mais o ângulo θ? Você tem um ângulo θ também bem aqui, ó. Né? Aqui também é θ. Quando eu projetar cada elemento aqui dessa área na vertical, aí você vai ter uma área projetada aqui na vertical, né? Você vai ter essa área projetada aqui, ó. Vou representar ela aqui, tentar imaginar ela aqui, ó. Aqui, a projeção da área na vertical. Confere? Tudo beleza? Aqui, ó. Projeção dela na vertical. Quanto vale essa área? Né? Quanto vale essa área aqui projetada? Se isso aqui é uma área DA, se essa daqui é DA, né? Essa daqui vai ser o quê? DA cosseno de θ. DA cosseno de θ. Todo mundo consegue ver isso, gente? Alguém não conseguiu? Ó? Imagina aqui, ó, essa aresta, né? Você decompõe cada aresta. Imagina aqui que essa área é feita de vários segmentos aqui, ó, e cada segmento desse, a projeção dele na vertical seria o dA cosseno de θ, né? Seria o comprimento vezes o cosseno de θ. Quando eu calcular tudo aqui, somar vai dar a área projetada. Então, isso aqui, dA cosseno de θ, para mim, vai ser a minha área projetada. Né? Por que eu projetei ela na vertical? Porque na vertical se encontra aqui, ó, pessoal, né? É como se eu projetasse cada elementozinho desse aqui na vertical, ó, que vai dar a área dessa circunferência de raio Rzinho. Deu para entender? Então, essa soma, essa integral de dA cosseno, né? Quando você somar tudo isso, isso aqui vai dar a área projetada. Você vai projetar a área superficial dessa casca na vertical. E aí, isso aqui vai ser muito útil, né, na resolução de alguns problemas. Então, finalizando aqui, o campo no ponto O vai ser sigma vezes a área projetada sobre 4π ε0 Rzão ao quadrado. Bom, professor, quanto é a área projetada? Observe na figura que a área projetada vai ser isso aqui, ó. Vai ser isso aqui, ó. Confere? É a área de um disco, né? Essa é a área de um disco. Então, finalizando, ó, a área projetada vale quanto? Bora? A área projetada é π Rzinho ao quadrado. Quando eu pegar isso aqui e substituir aqui, o campo elétrico no ponto O vai ser igual a quanto? A sigma. O π vai cancelar com π, aí fica 4ε0, né? Aí em cima vai ficar Rzinho ao quadrado e embaixo vai ficar Rzão ao quadrado.
e pronto. Acabou a questão. Acabou a questão. Então, essa ideia da área projetada é muito útil em alguns exercícios, né? E você iria fazer muita conta, né? Iria gastar muito tempo aí fazendo integrais. Geralmente, lá nas turmas Itaime, a gente diz para os alunos botarem no sangue esse resultado aqui, ó. Esse resultado aqui ele tem que saber, porque o que vai mudar aqui, de um problema para outro, né? Vai ser somente o valor da área projetada, tá bom? A gente vai ver aí em alguns exemplos. Beleza? Bom, posso passar, gente? Perguntas aqui? Esse primeiro problema. Aqui, na verdade, a gente usa esse problema para dar o pontapé inicial para falar dessa área projetada, né? Com relação ao campo elétrico, tá bom? A gente usa isso aqui como teoria para abordar em sala de aula. E depois que vem os exercícios. Ô, Laerte. Opa! A integral, essas coisas assim, é mais para chegar nessa fórmula, né? Aqui eu poderia ter, na linguagem dos meninos que não viram integral, a gente poderia botar somatório. Eu botei integral porque aqui é contínuo, é uma soma contínua, né? Então, se fosse algo discreto, aí a gente usava mesmo o somatório. Mas, no final das contas, vai dar o mesmo resultado, tá bom? Certo. O somatório das áreas DA cosseno vai dar a área projetada. Bom, vou passar, viu? E lá Opa! Lá o teu produto educacional se baseia nesse processo todo? Não, esse aqui é porque eu resolvi colocar na apresentação, mas já eu vou falar do que tem no meu produto educacional, tá bom? O meu é em circuitos elétricos. Ok. Beleza? Vou passar aqui. Bom, pessoal, então, aqui o próximo exemplo é o seguinte: determine a intensidade do campo elétrico no centro de um hemisfério carregado uniformemente, né, no ponto O, que é o centro aqui do sistema cartesiano, ficou faltando a letra O aqui. Aí diz que a densidade superficial de cargas no hemisfério vale quanto? Ele diz que vale sigma, né? Então, aqui você tem uma densidade superficial sigma. Beleza, ele quer o campo elétrico aqui, ó, né? Campo elétrico aqui no ponto O. Aí você pode imaginar o seguinte, né? Cada elementozinho aqui, ó, dq, você pega um simétrico, né? E eles vão produzir um campo elétrico aqui, ó. Né? Esse dq aqui produz um campo elétrico DE, delta E aqui, ó. Esse elemento aqui simétrico, delta Q, produz um campo elétrico também, delta E. Aí você vê que fica só as componentes aqui nessa direção, vertical para baixo, né? A resultante. E aí, essa área desse hemisfério aqui, você projeta ela aqui na horizontal, né? Então, cada elementozinho de carga, ΔQ, vai ter uma área projetada aqui embaixo. Então, você pega e pode usar aquela expressão do campo elétrico, né? Campo elétrico no ponto O seria igual ao quê? Ora, sigma, né? Aí, a área projetada é 4π epsilon 0, aí o raio, né, ao quadrado, tá bom? Bom, aí nesse caso, quanto é que me vale essa minha área projetada aqui, ó? Essa minha área projetada vai dar quanto? Vou fazer aqui, a área projetada vale π r ao quadrado. Confere? Quando eu substituir esse resultado ali, ó, vai ficar o quê? Campo elétrico no ponto O vai ser igual. Aí vai cancelar o πr ao quadrado, né? Ó, cancela esse cara com esse, com esse, com esse. Aí vai ficar em cima sigma sobre 4 epsilon 0. Pô, beleza. Chegou na resposta, rapidinho, sem precisar de derivada e de integral, só usando aí a área projetada na horizontal, no plano horizontal, tá bom? Bom, vê que a gente precisou de integral só naquela parte introdutória, né? Depois que você coloca aquela fórmula do sangue, pronto. Você já pode usar direto, né? E aplicar logo na questão. Beleza? Só isso. Acabou o exercício. Esse problema tem, se não me engano, no Griffiths, né? De eletromagnetismo. Tem umas continhas até boas, né? Tem que usar coordenadas esféricas, né? Aí você faz várias integrais. Aqui não, né? A gente resolve o problema. Só um pouquinho mais fácil, Laerte. É só um pouquinho, é? É, só um pouquinho. Pois é, né? Fazer de cabeça, né?
Bom, posso passar? Vamos para a próxima? A próxima questão é igual, né, aquela parte introdutória, tá bom? Vou deixar aqui como exercício para vocês. Esse PDF eu vou passar para o professor Micaías, e aí vocês podem exercitar essa daí, né? É igualzinho, só mudei o lado, beleza? Essa daqui, vocês já viram aí no curso de Física? Alguém já se deparou com essa questão? Bom, ela diz o seguinte, né? Determine a intensidade do campo elétrico criado por uma secção de uma certa esfera carregada uniformemente com densidade de carga sigma. Tal secção da esfera está localizada entre os 3 planos de coordenadas e o campo deve ser calculado no centro do sistema de coordenadas cartesianas. Sugestão. Na realidade, tal secção equivale... Gente, aqui diz que é 1/4 do hemisfério, né? Não é 1/4, não, é 1/8, tá bom? Aqui é 1/8 de um hemisfério. Deu para entender? Né? Aqui, ó, o hemisfério, raio R, tudo isso aqui é o meu hemisfério, tá bom? Conseguiram visualizar aí, né? Aí, veja só. A ideia é você projetar, né, a área da figura que você tem nos planos horizontal e vertical. Então, aqui você tem um plano YZ, plano aqui na horizontal XZ, e esse plano na vertical YZ. Então, você vai ter aí 3 áreas projetadas, né? E observe o seguinte, se eu pegar aqui um elemento de carga, DQ, né? Pegar aqui um elementozinho de carga e tudo mais, aí você vai observar que se eu projetar essa área no plano XY, né, se eu projetar essa área no plano XY, você vai observar que a projeção vai produzir um campo elétrico na direção Z para lá, né, na direção Z, menos Z, na verdade. Se eu projetar essa área na direção do plano YZ, você vai ter um campo elétrico para cá também, na direção menos X, confere? E se eu projetar essa área no plano horizontal XZ, você vai ter, né, isso aqui, campo elétrico para cá. Bom, pela simetria, vocês concordam que o campo elétrico aqui na direção Y, campo elétrico na direção X e o campo elétrico na direção Z tem o mesmo valor? Né? Todo mundo concorda com isso? Fácil ver, né? Bom, então, já que eles têm o mesmo valor, eu posso afirmar que o campo elétrico resultante, bora lá, de vetores, como é que eu vou operar esses vetores aqui? Campo elétrico aqui no ponto O vai ser o valor do campo elétrico E, projetado, né, de uma projeção, vezes a raiz de 3. Confere? Só fazer o Pitágoras com as 3 coordenadas, né? Bom, e aí, professor? Se eu encontrar o valor do campo elétrico E, matou, né? Então, vamos lá. Olha só, no plano, vamos botar aqui a projeção desse cara no plano XY, gente. XY é mais ou menos isso. É mais ou menos isso aqui, a área projetada. Isso é isso aqui. Confere? Essa é a minha área projetada no plano XY. E quanto é que vale essa área projetada? Essa área projetada, ela vale quanto? 1/4 da área de um disco, né? Total. Confere? Então, é 1/4 de πr ao quadrado. As outras áreas do plano embaixo, né? No plano XZ, a área projetada, ó, você consegue visualizar ela aqui, projetada, né? É essa área aqui, ó. E aí, essa área projetada também é igualzinha em valor, né? A da primeira. Tá bom? E aí, no plano, vou botar aqui no plano YZ, a área projetada, a gente tentasse visualizar, seria mais ou menos isso, né? Tá bom? Bom, aí você calcula o campo elétrico só de uma área projetada e pronto. Coloca ali, né? Quero o campo elétrico só de uma, ó, para eu botar aqui. Então, vamos fazer aqui, ó. O campo elétrico da área projetada vai ser igual a sigma. A área projetada é
π r ao quadrado sobre 4. Aí 4π epsilon 0 r ao quadrado vai ficar 16, né? Π epsilon 0 r ao quadrado. Simplificando aqui os termos, r quadrado e π, em cima e embaixo, você fica com o campo elétrico E igual a sigma sobre 16 epsilon 0. E aí você chega ao resultado de que o campo elétrico no ponto O vai ser igual a sigma sobre 16 epsilon 0 vezes a raiz de 3, né? E aí chegamos ao resultado do gabarito, tá bom? Exercíciozinho lá do livro do Griffiths, se não me engano, de eletromagnetismo, também tem esse exercício, é um exercício clássico, né? Tem nos livros aí de eletromagnetismo, tá bom? E aí, gente, beleza? Dava para fazer isso aí com integral? Dava. Mas aí você também ia ter que colocar os limites da integral, coordenada esférica e tudo mais, e ia dar muita conta e ia perder muito tempo. Cabral fez um comentário aqui, Laerte. Como diria o saudoso professor Burlamac, essas questões seriam facilmente resolvidas pelos meninos do Pichuchinha. Do Pichuchinha, é? Então, aí, essa questão, quando eu peguei ela em eletro, eu acho que eu deixei ela em branco. Também deixei em branco. Uhum. Na época eu não consegui fazer. Quer dizer, eu tinha a ideia, né, que tinha que usar coordenada esférica e tudo mais, mas eu não fiz ela também. Para poder dar tempo de fazer as outras, porque dava um cálculo imenso. Ah, foi numa prova, foi? Foi. Ah, eu dei sorte, não caiu numa prova, não. O Avelar aí, ela é bem trabalhosa. A gente pagou junto, não foi, Avelar? Disciplina de eletro, a gente viu essa questão aí, a gente exercitou ela, né? Foi, a gente pagou junto e a gente viu essa questão. Um pouco trabalhosa, viu? Pois é, né? Se a gente soubesse isso aí na época, né? Ia ajudar muito, viu? Era muito. Trivial demais, né? Fazia na fila do pão. Uhum. Bom, gostaram aí, pessoal, desse método? E aí, nesse mundo de turma aí, tem vários exercícios com a simetria esférica que tu pode usar fazendo, né, o método da projeção da área, tá bom? Você pode projetar aí a área. Bom, eu encerro aqui a parte de eletrostática, eu vou entrar aqui no que vai ser o meu produto educacional, tá bom? Agora aqui é o que eu vou trabalhar no meu produto. Uma das técnicas, né? Eu coloquei aqui só o método da superposição. O outro método eu não vou abordar aqui, tá bom? Mas para a gente chegar no método da superposição, pessoal, tem alguns pré-requisitos que eu quero relembrar aqui com vocês. Primeiramente, não vamos diferenciar nem gerador e nem receptor. Para a gente vai ser só bateria, tá bom? É só bateria. Aí vamos entender aqui, ó. Quando você vê essa simbologia de bateria, o polo positivo é o polo que tem mais volts e o polo negativo é o polo que tem menos volts. Não significa dizer que ele está carregado negativamente e o outro polo está com carga positiva. Não é nada disso. Significa dizer que um tem mais volts do que o outro. Então, para entender, veja só. Esse ponto aqui, eu estou dizendo que esse ponto, ele está do lado da bateria que tem mais volts. Né? Tem um potencial elétrico maior do que o outro. E eu estou dizendo que o potencial desse ponto vale X. Se eu estou do lado que tem um potencial maior e vale X, o potencial menor, né? Ele é menor quantas vezes? É menor, né? É X menos a eletromotriz da bateria. Deu para entender? Então, para ilustrar, ó, quando a gente tem uma bateriazinha de 12 volts, né? Aí um polo positivo e um negativo. Se a bateria é de 12 volts, esse polo aqui tem mais 12 volts do que esse, né? Do que esse. Deu para entender, gente? Aí aqui, ó, eu estou na bateria e estou do lado negativo. Significa que eu estou do lado que tem menos volts. E aí ele vale X. O lado que tem menos volts da bateria vale X. Aí se eu for passar para o lado que tem mais volts, né? Para o lado positivo, ele tem quantos volts a mais, né? Ele tem X, que é o que tem no menos, mais a força eletromotriz da bateria. Então, ele tem X mais Epsilon, que é a eletromotriz da bateria. Deu para entender?
Bom, se você está no Vai ficar mais resistor, fácil vai ficar mais fácil nas questões. nas questões, né? Aí, ó, eu estou no resistor. Se eu for percorrer o resistor, né? Se eu tenho uma corrente aqui elétrica percorrendo esse resistor, eu estou do lado do resistor que tem X volts. Quando a corrente percorre o resistor, se você caminhar aqui no sentido da corrente passando pelo resistor, vai dissipar uma certa energia e aí vai diminuir a voltagem. Diminui de quanto? Bom, diminui a DDP, né, que está no resistor. Ele vai dissipar RI. Então, fica X menos o que dissipou no resistor, RI. Então, eu passei do lado que tem mais volts, pulando para o lado aqui que tem menos volts, né? Se for o contrário, se eu passar no sentido contrário da corrente elétrica, se eu for percorrer o circuito, né? Eu sei que a corrente elétrica está indo para a esquerda e eu sei a voltagem aqui. Digamos que a voltagem desse lado é X. Então, se eu estou andando no sentido contrário da corrente elétrica, então, se eu sei que quando a corrente passa pelo resistor, ela diminui, então esse lado aqui é o que tem menos volts, o outro lado é o que tem mais volts. Tem quanto a mais? Tem X mais o que é dissipado no resistor, RI. Tá bom? Bom, pessoal, vamos ver como é que a gente aplica isso. Deixa eu ver aqui. Vou fazer aqui esse exercício, né? Esse exemplozinho aqui. Diz o seguinte: em cada um dos trechos de circuito abaixo, sabendo que o ponto B tem um potencial elétrico de 0 volt, determine o potencial elétrico do ponto A. Então, o B está aqui e o ponto A está bem aqui. E aí, para você ir do A para o B, neste circuito, você vai ter que percorrer todos esses elementos, essas baterias e esses resistores, tá bom? Então, bora lá. Se aqui é o 0 volt, né? E eu estou do lado da bateria que tem menos volts, se aqui é 0, eu vou passar para o lado que tem mais volts. Então, nesse ponto aqui, ele vai ter quanto a mais de volts do que no ponto B? A bateria é de 80, e aqui o ponto B era 0, então esse ponto tem 80 volts a mais do que o ponto B. Confere? Aí veja só, agora você vai percorrer o resistor no sentido da corrente, né? A corrente é 2 amperes, que passa nesse resistor de 5. Então, se eu vou caminhar no resistor a favor da corrente, nesse outro ponto aqui do lado do resistor, né, vai ter uma voltagem menor do que nesse ponto aqui. Então, vai diminuir quanto, professor? Bom, pela lei de Ohm, pelo teorema de Ohm, né, U igual a RI. Então, U no resistor ali, a DDP no resistor foi quanto? Vai dar 10 volts, né? Então, vai diminuir 10 volts desses 80. Então, estou no ponto de 80 volts, passei a favor da corrente, dissipou 10 volts no resistor, aqui ficou 70 volts nesse ponto. Esse ponto é o ponto que está do lado positivo dessa bateria aqui, né? E aí eu vou passar do lado que tem mais volts para o lado que tem menos volts da bateria. E aí tem quantos volts a menos? Tem 30 volts, que é a eletromotriz da bateria. Então, 70 menos 30, sobrou 40 volts desse lado. E aí, ó, corrente elétrica, eu vou passar no sentido da corrente, de um lado para o outro do resistor. E aí vai dissipar quanto aqui no resistor? Vai dissipar, vou botar aqui de vermelho, ó, 20 volts dissipado, né? Vai dissipar aqui, ó, vou botar até negativo para dizer que vai descontar. Então, vou passar do lado que tem mais volts no resistor para o lado que tem menos, né? A corrente está andando do lado que tem mais para o lado que tem menos volts. Menos quanto? Menos 20. Então, desse lado tem 20 volts nesse ponto. E esse ponto está do lado negativo da bateria. O lado negativo da bateria é o lado que tem menos volts. Se eu passar do lado que tem menos para o lado que tem mais volts, que é o lado do ponto A, adivinha? Vou aumentar quanto? Eu vou aumentar 25 volts. Então, aqui tem 20, aumenta 25, o ponto A só pode ter um potencial de 45 volts. E aí você descobriu a resposta. Deu para ver como é que a gente aplica aquela tabelinha? Né? Vamos fazer outra? Pergunta, gente? O pessoal fala aí alguma coisa, gente. Senão, eu sei que ele está falando direitinho, mas às vezes é meio rápido, mas estão conseguindo entender? Se não... Vamos tentar fazer outra aqui, ó. Oi. Alguém falou aí?
Não, só estava confirmando que está dando para entender. Beleza. Sim, tá dando. Vou fazer mais outro. Vou fazer outro aqui, ó. Em cada trecho do circuito abaixo, sabendo que o ponto B tem um potencial de 0 volts, determine o potencial elétrico no ponto A. Então, aqui tem 0 volts desse lado da bateria, é o lado negativo, é o lado que tem menos. Quando eu passar do lado que tem menos volts para o lado que tem mais volts, vai aumentar quanto? Vai aumentar a eletromotriz da bateria. Então, esse ponto tem 100 volts. Percorrendo o circuito no sentido da corrente, então aqui vai dissipar quanto? 40 volts, né? No resistor. Então, se eu estou a favor da corrente no resistor, vai diminuir os 40 volts, né? Então, se eu tenho 100 desse lado, menos 40 vai ficar 60 volts, né? Aí, todo esse lado aqui de 60 volts, nesse ponto, é o lado positivo da bateria, de 30. Então, eu vou passar do lado que tem mais volts para o lado que tem menos volts. Menos quanto? Menos 30. Então, vai ficar só 30 volts. Percorrendo o resistor aqui de novo, né, com a favor da corrente, aqui a DDP no resistor vai ser quanto? Vai ser de 80, menos 80 volts, né? Vai ser dissipado aqui no resistor. Aí, você tem 30 desse lado. Vai dissipar 80 no resistor, então desse lado aqui do resistor ficou quanto? Menos, quanto? 50 volts. Esse lado de menos 50 é o lado que tem menos volts da bateria. E aí eu vou passar para o lado que tem mais volts, que é o lado do ponto A. Então vai ter mais quanto? Mais 20. O potencial vai aumentar 20. Então, aumentando de menos 50 para mais 20, ficou menos 30 volts. O potencial do ponto A vale 30, menos 30, né? Menos 30 volts. Beleza? A gente ensina isso aí, né, para poder chegar lá no método da superposição. Esse aqui eu vou deixar como exercício para vocês. Tá? E aí, vamos lá. Né? Vamos ver como é que a gente aplica isso aí em um exercício. Por exemplo, em cada um dos trechos de circuito abaixo, calcule todas as correntes elétricas no circuito, bem como a DDP, entre os pontos A e B, ou seja, a diferença de potencial entre A e B, né? Então, aqui, circuitinho simples. Você tem esses dois aqui em série, né? Então, aqui vai dar uma resistência de quanto? De 12 ohms. Paralelo com 6 ohms. Então, a gente faz assim, essa notação, ó, de 12 em paralelo com 6. Como é que é? É o produto pela soma, né? Então, dá 72, produto pela soma dá 18. Simplificando, vai dar quanto aí? Me ajude. Isso aqui vai dar... Dá 6 não, né? Dá quanto aí, gente? Vou fazer aqui rapidinho. 72 dividido por 18. Dá 4, né? Dá 4 ohms. Então, isso aqui tudo é como se fosse um resistor de 4, que vai ficar em série com esse de 4 ohms e em série com esse de 2. Então, a resistência equivalente desse circuito, a resistência total equivalente, é de quanto? 10 ohms. É como se fosse o quê? É como se fosse aqui uma bateria de 60 volts ligada a um resistor de 10 ohms. Né? 60 volts ligado na bateria de 60 volts e um resistor de 10 ohms. Então, tem a corrente que circula aqui. Né? A corrente, lembrando, vai sair do polo positivo, percorre o circuito todinho e entra no polo negativo da bateria, por fora do circuito. Né? Porque dentro da bateria ela vai do negativo para o positivo. Bom, aí você faz, né? Primeira lei de Ohm, U igual a R equivalente vezes a corrente total que sai da bateria. A corrente que sai da bateria vale DDP 60 por 10, vai dar 6 amperes. Então, essa é a corrente que sai da bateria. Então, acompanhe comigo. A corrente que vai passar aqui, nesse resistor de 2 ohms, é de 6 amperes. Aí ela vem, passa por aqui,
Aí passa nesse de 4 ohms, e aqui ela vai se dividir, né? Ela vai se dividir. Ela vai enfrentar uma resistência por cima de 12 ohms, né? E por baixo de 6 ohms. Então, se está chegando 6 amperes aqui, nesse ponto, eu vou dizer que aqui por cima passa uma corrente X e por baixo uma corrente Y. Tá? Aqui é X, aqui é a corrente Y. Quanto é X e quanto é Y? Aí você faz assim. Sei que X mais Y, né, é igual a 6 amperes, né? Aí você tem que eles estão em paralelo, então a DDP aqui nos extremos, ó, deste ramo do circuito é a mesma DDP. E aí a DDP é resistência vezes a corrente. Então a resistência equivalente de cima é 12 vezes a corrente X. Tem que ser igual. Resistência aqui 6 vezes a corrente Y. Simplificando, você chega à relação de que o Y é 2 vezes o X. Aí você substitui aqui, dá 3x, logo o X vai ser quanto? 2 e 2 amperes, né? E o Y, a corrente Y vai ser 4 amperes, né? 4 amperes. 4 amperes. Bom, beleza. Professor, já sei as correntes que passam em cada resistor, aí a corrente se junta aqui e vira 6 amperes e entra na bateria e beleza. Ele quer o quê? A corrente elétrica no circuito, né, em cada ramo, ó, X e o Y, encontrei. Aqui tá meio bagunçado, mas na hora da prova a gente, né, na hora da aula a gente tenta dar uma organizadazinha lá no quadro. E aí ele quer a diferença de potencial entre o A e o B. Como é que eu vou fazer essa diferença de potencial? Dá para usar a lei de Kirchhoff? Como é que eu ia resolver esse problema? Alguém tem alguma ideia? Como é que eu posso fazer? Lei de Kirchhoff, ou não precisa? Você faz o seguinte, ó. Que bom seria, né, se o potencial do B fosse 0 volts. Porque aí o potencial, a diferença entre A e B é só o potencial do A. Você descobriu o potencial do A, eu acho a diferença U de AB. Então vamos fazer isso. Vamos meter aqui, ó. Você tem essa liberdade de meter os 0 volts aqui no ponto B. Aí você vai caminhando pelo circuito, né? Você pode caminhar aqui a favor da corrente, né? Ou por aqui, no circuito. Caminhar no circuito que nem a gente fez naquele trecho de circuito no exemplo passado. Bora lá? Se aqui é 0 volts, aí eu vou caminhando aqui, ó. Nesse ponto aqui é quantos volts? Aqui é 0, né? Aqui é 0 volts, tudo mais. Eu vou passar do lado 0 volts e vou passar a favor da corrente nesse resistor. Aí o potencial aumenta ou tem uma queda no potencial quando eu passo no resistor a favor da corrente? O potencial tem uma queda de quantos volts? A corrente que passa nele vezes a resistência, né? A resistência do resistor. Então vai dar menos 24 volts aqui no resistor, né? Então esse ponto aqui, ele tem menos 24 volts, né? Esse pontinho aqui desse lado. Aí eu vou passar aqui, ó. Tá? Eu vou passar a favor da corrente. A corrente é X que passa nesse, né? Aí vai ter uma queda de potencial nesse resistor. Vai cair quanto? A corrente X é 2 e a resistência é 4, então vai ter uma queda de menos 8 volts nesse resistor aqui. E aí nesse ponto A, você vai ter quantos volts? Já tem menos 24. Com menos 8 volts de queda de potencial, vai ficar menos quanto? Menos 32, né? Menos 32 volts. Então, você pode dar como resposta que a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B é o de AB, que é menos 32 volts. Só caminhando pelo circuito, né? Usando aquela tabelinha lá que a gente viu no início. Bacana ou não? Se fosse usar a lei de Kirchhoff aí, boa sorte, viu? Vários sistemas para você resolver, né? Pois é, Laerte, eu só estou pensando o seguinte, com esses métodos assim, a gente vê que é aplicável, é questão desse tipo em turma de
Nível médio, nível normal, né? Nem... Nível médio, assim, da rede pública, entendeu? É? Aí, assim, não é... Eles, assim, o método consegue deixar numa matemática bem simples. Não Tá tem bom? derivada, não tem integral. Aqui no circuito não precisa disso. Pois é, tendo o raciocínio do caminho da carga, se define isso, basicamente acabou o problema. Tá? O caminho assim da corrente, no caso. Se define isso, o aluno consegue compreender, então eu acho que o problema meio que acaba. Pois é. E aí, pessoal, gostaram aí? Bacana, né? Demais. Vamos fazer outra? Deixa eu fazer outra aqui. Próximo exemplo, gente, é esse aqui, ó. Letra B, né? Mesma questão. Ele quer a corrente e quer a DDP, né? Entre A e B. E é a diferença entre o potencial do ponto A menos o potencial do ponto B. É isso que ele quer. Bom, aí como é que a gente faz? Bora lá. Calcula a resistência equivalente logo. Esses dois aqui vai dar um resistor equivalente de quantos ohms? Aqui vai dar 12 ohms. Aqui vai dar 6 ohms. Aí 12 em paralelo com 6, a gente já viu que dá quanto? Deu 4? Deu 4 ohms, né? No exemplo anterior a gente já viu que deu 4 ohms. Aí 4 ohms vai ficar em série com esse de 6 e com esse de 10. Então, a resistência total equivalente do circuito dá 20 ohms. Aí você calcula a corrente que vai sair aqui da bateria. Como é que eu calculo? Você faz o seguinte, imagina que é como se fosse um resistor só ligado a uma pilha de 60 volts, né? Que é 60 volts, e aí tem um resistor de 20 ohms. Aí a corrente vai percorrer nesse circuito. Eu troquei aqui a polaridade da pilha, né? Mas a gente vai conseguir encontrar o valor da corrente, mesmo assim. Então, U é igual a R equivalente vezes a corrente que sai da bateria. A DDP é 60, resistência equivalente 20, corrente elétrica vai dar aí 3 amperes, né? Essa corrente que tu encontra é a corrente que sai da bateria, né? A corrente total que está saindo da bateria. Então, está saindo daqui 3 amperes. Aí, bora lá. Vai passar 3 amperes nesse aqui de 6, né? E aí, neste nó, vai se dividir. Parte da corrente passa aqui, nesse resistor, né? Nesses resistores. E a outra parte da corrente passa nesses outros resistores aqui, né? Em série. Quanto é que vai para cada lado? Bom, eu vou ensinar um truque aqui para vocês. Aqui está vindo... quantos amperes? 3 amperes, né? Aqui 3 amperes. Esse lado aqui, esse caminho, tem a resistência de 6 e esse caminho tem a resistência de 12. Aí você, imagina, diz que aqui a corrente é X e aqui é X. Aí esses fatores que tem aqui, ó, desse lado aqui, né, 6, você bota aqui, 6x, passa 6x, deixa eu apagar aqui, 6x. Quanto é a resistência desse trecho aqui, né, 12? Então aqui vai passar 12x. É só trocar, né, percebeu isso? Só trocar os valores aí, os coeficientes. Aí você diz que está chegando de 3 amperes. Essa de 3 amperes é igual à soma dessa corrente 12x mais a soma de 6x. Então, 18x é igual a 3 amperes. Logo, x é igual a quanto? 1 sobre 6 amperes. Então, quanto é que vale aqui a corrente nesse trecho? Vou botar 1/6 aqui, vai passar 2 amperes aqui de corrente nesse ramo, né? Quando eu botar 1/6 aqui, vai passar 1 ampere de corrente nesse outro. Então, você já, fazendo aí a técnica da divisão de corrente, né? Só trocando os coeficientes aí, dos resistores em paralelos, você acha rapidamente a corrente em cada ramo. Bom, aí eu já achei a corrente que passa aqui em cada ramo. Aí ela se junta aqui nesse nó e dá 3 amperes, né? Passando aqui de novo. 3 amperes e por aí vai. 3 amperes. Vamos lá? Potencial que eu quero, a diferença.
é U de A menos V de B, né? Então, eu vou dizer que esse cara aqui é 0 volts e só quero saber o potencial do ponto A. Então, vou meter um 0 volts aqui, 0 volts, no ponto B, e vou andar no meu circuito. Eu vou caminhar no meu circuito por aqui por baixo. Pode ser? Precisa ainda não, né? Então, bora lá. Todo lado que tem 0 volts, passei do lado que tem 0 volts contra a corrente elétrica no resistor. Então, esse ponto aqui do lado do resistor tem quantos volts? Bom, vai aumentar o potencial, não vai? Vai aumentar de quanto? Mais 30, a corrente vezes a resistência, né? 30 volts. Então, esse ponto aqui, desse lado do resistor, tem 30 volts. Eu estou andando contra o sentido da corrente. E aí o potencial aumenta. Aí 30 volts, 30 volts, 30 volts, né? Nesse ponto, ó. 30 volts, 30 volts, 30 volts. Aqui, 30 volts. Vou passar nesse resistor de 9 contra a corrente elétrica, né? Então, a corrente é 1 ampere, a resistência é 9. Aí vai ter um aumento no potencial. Vai aumentar quanto? Vai aumentar mais 9 volts, né? Não vou nem riscar para não poluir aqui o desenho. Então, nesse ponto aqui, o potencial no ponto A, aqui tem 30, aumentou 9, dá 39 volts. Esse é o potencial no ponto A. Como ele quer a diferença entre A e B, o B é 0, 39 menos 0, 39 volts. Oh, beleza, né? Rapidinho aí você achou a diferença de potencial entre qualquer dois pontos do circuito. Professor, eu não queria ir por aqui, não. Queria ir por aqui, ó. Por cima. Eu sou do contra, eu vou por aqui, meu amigo. Vá. Será que dá a mesma coisa? Dá, não dá não? É para dar. Bora fazer? Fazer aqui de azul agora. Segunda resolução. Por esse caminho aqui. Então aqui, ó. Mete um 0 volt, né? É bom você meter o 0 volt aqui. Eu vou passar do lado que tem menos volts da bateria. Vou passar para o lado que tem mais volts. Quantos volts a mais tem desse lado? Quantos volts a mais? Então, desse lado aqui, você vai ter 60 volts a mais. Então, aqui tem 60 volts nesse ponto. Vou passar por esse resistor de 6 e uma corrente de 3 amperes nele. Então, o potencial vai ter uma queda de 18 volts, né? 18 volts. Então, 60 menos 18, 42 vai ficar aqui, né? 42 volts. Confere? 42 volts. Aí, aqui, 42, 42, 42, 42 volts, né? 42 volts. Vou passar por esse resistor a favor da corrente. Se é a favor da corrente, tem uma queda de potencial. Então, a corrente que está passando aqui é quanto? É 1, né? 1 vezes 3, dá 3 a queda. Aí, 42, a queda de 3 no resistor, vai dar também 39 volts. Então, tanto faz você percorrer o circuito por aqui por baixo, por aqui por cima. Você viu que realmente funciona a técnica. Bom? Show de bola? Bom, aqui é uma... Vocês viram aqui, né, que eu usei essa técnicazinha aqui, ó, de trocar os coeficientes e tudo mais, não viram? Baixar a corrente aqui em cada ramo. Tem essa maneira aqui, ó, que a gente faz antes, né, de abordar esse assunto no circuito, a gente treina essa tática nesse tipo de exercício aqui. Por exemplo, você tem aqui resistores em paralelos, de 3 e de 2, um de 4 e um de 3, um de 200 e 800 ohms. Aí vem uma corrente de 35 amperes. Aí parte dessa corrente vai passar aqui no de cima e parte da corrente passa aqui no resistor de baixo, né? Aí quando chega aqui nesse nó, ela se junta e vai percorrer o restante do circuito. Aí como é que eu faço? Bom, você faz assim, ó, você diz que aqui a corrente em cima é X e aqui também é X. Aí os coeficientes você inverte, né? Aí o coeficiente aqui não é 3 em cima, o 3 vem multiplicando aqui esse X de baixo. Aqui não é 2, o 2 vai multiplicando aqui o coeficiente, né, do X de cima. Então, ó, 35 é o que está chegando, aí vai corrente de 2x para esse de cima e uma corrente de 3x para esse de baixo. Então, a soma das correntes que sai é igual à soma das correntes que chega, né? Então, 35
é igual a 5x. Quanto é o x? Portanto, o x é igual a 7. Logo, o valor da corrente aqui, minha joia, vai ser quanto? Em cima dá 14 amperes e embaixo vai dar 21 amperes, né? Então, por cima passa 14 amperes, por baixo passa 21 amperes. A soma das correntes dá quanto? 35, igual a soma da corrente que está chegando. Entendeu? Mais uma. Aí a corrente se junta aqui e vem para esse aqui. Quando chega aqui, ela se divide. Parte da corrente vem para cá, para esse resistor de cima, e parte passa nesse resistor de baixo. Aí eu chamo aqui de quanto? X e X, né? Aí veja só, o coeficiente daqui de baixo é 3, então bota 3 aqui nesse cara. Aqui não é 4? Bota 4 aqui, né? Então, 3x por cima e 4x por baixo é uma corrente total de 7x, que é igual, a corrente que está chegando aqui é quanto? 35 amperes. A soma das correntes que chega nesse nó é igual à soma das correntes que saem. Então, aqui está chegando é 35, logo, x vale 5 amperes. 5, né? 5 amperes não, 5. Aí você pega e substitui o x. Quando você substituir, em cima passa uma corrente de 15 amperes e embaixo uma de 20 amperes. Viu como é fácil aí? Vou deixar aí uma como exercício para vocês e isso. E aí a outra parte. Bom, já viram esse exercício aqui? Uma malha infinita aí de vários resistores. Esse tipo de exercício também... Se eu visse, eu corria. Né? Como é que a gente resolve esse tipo de exercício? Aqui, você vai chamar de uma resistência equivalente, uma resistência total, né? Então, quando eu computar tudo isso aqui, vai dar uma resistência equivalente, que eu não sei quanto é. Então, entre A e B, tudo que está aqui dentro... Desculpa... Vou colocar assim. Tudo que está aqui dentro, disso de vermelho, dá uma resistência R, que eu não sei quanto é ainda. Vai dar uma resistência equivalente, né? Entre A e B. Mas como essa rede ela é infinita, faltou aqui a representação do infinito, né? Mas está aí. Como ela é infinita, se eu tirar... observe que o padrão se repete, ó. Resistor, resistor, resistor. Resistor, resistor, resistor. Então, se eu tirar uma malhazinha aqui, vou botar aqui de outra cor. Se eu tirar, por exemplo, esses aqui, né? Pronto. Agora, a de verde, né? Tem quantos resistores aqui dentro do pacote de verde? Também infinitas malhas, né? Com os resistores de RRR. É a mesma coisa do pacote vermelho ou não é? Infinitos resistores de R associados, né? Aí, minha joia, você pode dizer que a resistência dentro aqui, desse pacote de verde, também vai dar a resistência equivalente, REC, igualzinha a que está dentro do pacote de vermelho, tá bom? Aí o teu circuito vai ficar como? O teu circuito vai ficar mais ou menos assim. Vamos redesenhar aqui o circuito. Você vai ter aqui... Seu circuito vai ficar nesse formato agora. Vai lá. Aqui a resistência de quanto? Ó, essa resistência R, tá bom? Aí, aqui tem um resistor R, né? Também. Aqui tem um resistor R. Aqui é o ponto B. Aqui é o ponto A. Né? Ponto A e B. E tudo isso aqui, ó, para trás, vai ser a resistência equivalente. Vai ser a minha resistência equivalente. Beleza? Bom, a resistência equivalente total, quando eu calcular tudo isso aqui, ó, entre A e B, a resistência que eu calcular aqui entre A e B, vai dar a resistência equivalente, não vai? Total do circuito. E aí você observa que essa resistência é o quê? É a resistência equivalente, que é esse pacote aqui de infinitos resistores, né? Que eu chamei, aqui dentro do pacote de verde.
aqui, ó, que está em paralelo com esse R, que está em série com esses dois R. Então, vai ser 2R, né? Esse R mais esse estão em série, que vai estar em série com esses dois aqui em paralelo. E esses dois em paralelo, como é que eu resolvo? É o produto, R vezes R equivalente, pela soma. R mais R equivalente. Então, a sacada desse tipo de problema é você chamar tudo de um equivalente, e aí percebe o padrão que está se repetindo, e aí tira, né, o padrão, uma malhazinha que se repete, e aí o restante que fica dentro do pacote aqui também vai ser a resistência equivalente, tá bom? Bom, meu povo, agora aqui tem continhas, né? R equivalente vai ser igual. Bom, aí você tem o MMC para ser feito aqui, né? Embaixo é o parênteses de R mais R equivalente. Aí vai ficar 2R ao quadrado, né? Mais 2R que multiplica R equivalente, mais R vezes R equivalente. Confere? Tudo certo aí? Alguém se perdeu? Não, né? Bom, aí vamos lá, vamos ter que organizar isso, né? Vou deixar aqui pelo menos no formato da equação aqui que eu estou querendo. Vou passar esse parênteses multiplicando, então vai ficar R equivalente, que multiplica R, mais R equivalente ao quadrado, igual a 2R quadrado, mais 2R vezes R equivalente, mais R que multiplica R equivalente. Apocai-vos aqui de um lado e do outro, R vezes R equivalente, R vezes R equivalente. Confere? Aí esse aqui vai lá para o outro lado, né? Diz assim. Como eu estou querendo o R equivalente, pessoal, a resistência equivalente da associação, então vou trazer todo mundo daqui da direita para a esquerda, né? Vai ficar R equivalente ao quadrado, menos 2R vezes R equivalente, menos 2R ao quadrado. Tudo isso igual a zero. Aí, para resolver isso aqui, é uma funçãozinha polinomial do segundo grau em R equivalente. A solução vai ser R equivalente igual. Aí, vamos lá. Menos B, né? Vai dar 2R. Mais ou menos, raiz de B quadrado. Ora, B quadrado. 4R ao quadrado. Menos 4 que multiplica A, que é 1, que multiplica C, que é isso aqui tudo. Então, vai dar mais 4 que multiplica A, C, né? B quadrado, menos 4AC. Vou botar logo 8, né? Vou botar logo 8, tá certo? 8R ao quadrado. Confere, gente, aqui. Não atrapalhei não, né? Ó, menos B... O menos fica mais ou menos raiz de B quadrado, né, aqui é o meu B, menos 4, que multiplica A, que é 1, que multiplica C, aí fica logo 8 positivo, né? Ótimo. Sobre 2A, que é 2. Aí daqui você tem o seguinte, o meu R equivalente vai ser igual a quanto? Ó, vai cancelar esse 2, aqui vai sair um 2, né, de cada um desses caras, vai cancelar com esse. Confere? Então, vai sair um 2 aí de dentro que vai cancelar esse de fora. Aí, na resposta, vai ficar R mais... Aí, dentro da raiz ficou quem? Ó, saiu R ao quadrado também, fica um R aqui. Raiz de 1 mais 2. Né? 1 mais 2. Tá certo isso? Deixa eu ver aqui, ó. Ficou... Saiu 4R, né? Ficou 1. Aí depois ficou 2 vezes 4. 4 saiu, ficou 2. Então, a raiz de 3, né? Logo aqui, bota a raiz de 3. Bota logo a raiz de 3. Aí, se você quiser arrumar a casa, R equivalente, conhecido aí já pelo pessoal. E o gabarito é 1 mais raiz de 3. E acabou. Apesar de ser uma associação infinita de resistores, você tem um valor finito para a resistência equivalente do circuito. Chega um momento que você
vai colocando aí várias malhas, e não tem mais influência, né, no comportamento aí da corrente no seu resistor, tá bom? Questão boa. Instituição de capacitores dessa daqui no Moisés, né? No Moisés, se não me engano. É a mesmo raciocínio. Chama tudo de uma capacitância equivalente, e aí desconta, né, tirar para fora aí a malha que se repete, percebe o padrão, e faz a continha, tá? Bom, vamos ver aí outro exemplo, né? Gostaram aí dessa questão? Aqui, exercício para vocês. Quando tem, vou fazer uma dessa daqui, se der tempo eu volto nisso aqui, que eu quero mostrar mais coisas. Bom, finalmente, pessoal, vai chegar no método da superposição, né? Tudo isso que a gente viu aqui, nessa última questão que a gente acabou de fazer, são pré-requisitos, né, para você aplicar no método da superposição. Olha só, cara, quando eu me deparava com esse tipo de problema, para resolver as questões, né, no ensino médio, ou até mesmo na universidade, meu amigo, pense nas contas, né, e tem que saber, pela lei de Kirchhoff, qual é o sinal positivo, qual é o sinal negativo. Rapaz, e me atrapalhava, né, eu me atrapalhava várias vezes para resolver o sistema, quem é positivo, quem é negativo. Enfim, usar a lei de Kirchhoff nesse tipo de problema não convém mais, para mim. Como é que eu faço, né? Aqui tem 3 baterias, aí você imagina o seguinte, elimina as 2 e fica só com uma. Aí calcula como se somente essa de 60 estivesse funcionando com os resistores de 3, né? O de 6 e o de 3 aqui. Aí depois tu faz, né? Desliga de 60 volts e desliga de 45. Imagina que estivesse funcionando só a bateria de 30. Beleza. Aí depois, tu desliga de 60 e desliga de 30 e faz o circuito como se tivesse só a bateria de 45 e tivesse esse resistor aqui, ó, de 3, de 6 e de 3. Depois eu vou superpor as figuras, né, os resultados. Entenderam aí, pessoal, como é que é a ideia do negócio? Então vamos lá, acompanhe comigo, ó. Eu vou imaginar desligando, primeiramente, essas 2 baterias. Como é que vai ficar o meu circuito? Vou desenhar aqui o circuito de novo. Meu circuito vai ficar mais ou menos assim. Vou botar aqui. Me perdoe pela representação aqui da bateria de 60 dessa maneira, né, com um traço aqui, mas é para a gente ganhar tempo. Então, aqui tem 60 volts. Aqui tem um resistor, vou botar esse resistor aqui, ó, de 3 ohms, tá? Aí eu vou botar o de 6 aqui, né? 6 ohms. E aqui tem mais um de 3 ohms. O meu circuito é esse. Vamos lá. 3 em paralelo com 6. Quanto é que dá? É o produto pela soma, né? Vai dar 2 alguma coisa. Então, o produto é 18. Pela soma aqui dá 9. A resistência dá 2 ohms, né? Aí 2 em série com esse de 3. Então, a resistência equivalente do meu circuito, nesse caso deu 5 ohms. Ok. Aí, quanto é a corrente que sai aqui dessa bateria de 60? A corrente que vai sair vai ser quanto? Né? Aí, vamos lá. A bateria é de 60, eu vou usar U igual a R equivalente vezes a corrente. Então, 60 dividido por 5, a corrente que sai é 12 amperes. Essa é a corrente que sai da bateria, de 60 volts. Então, aqui está saindo 12 amperes. Aqui está passando 12 amperes, né? Aí aqui, pessoal, vai se dividir quanto para cada lado? Bora. Vai passar quanto aqui de cada lado? Vamos lá. 9x está chegando aqui, né? Vamos fazer 9x, usando aquela técnicazinha que eu acabei de mostrar. É igual a 12. Logo, o x é igual a quanto? 12 sobre 9. Então, aqui, ó, 3x, né? Vezes o x é quanto? É isso aqui. Vai dar 3,36 por 9, 4 amperes desse cara. E o restante, os outros 8 amperes, passa nesse cara.
eles vão se juntar aqui, nesse nó, e nesse resistor passa uma corrente de 12 amperes. Confere. Tudo certo? Bom, agora eu vou desligar quem? Vou desligar a de 60 e vou botar para funcionar a de 30. Certo? O meu circuito vai ficar como? O meu circuito vai ficar assim. Vamos lá. Aqui tem um resistor de 6, não, de 3. É 3 ohms. Aqui você tem a bateria de 30 e o resistor de 6, né? A polaridade positiva em cima, né? E o resistor de 6, né? 6 ohms. E aqui você tem um resistor de 3 ohms. Confere? E a bateria é 30. Muito bem. 30 volts. Então, vai sair uma corrente elétrica aqui de quanto? A corrente vem, se divide aqui, se divide. E aí, veja só, esses dois resistores de 3 estão em série ou em paralelo, gente? Estão em paralelo, né? Aí vai dar uma... É em paralelo porque eles estão sobre a mesma DDP, né? Ó, a mesma DDP. Entre esses pontos tem a mesma DDP, tá bom? Então, 3 paralelo com 3 dá 1,5. Que vai estar em série com esse de 6. Então, a resistência equivalente dá 7,5. Aí, minha joia, U igual a resistência equivalente vezes a corrente. Logo, a DDP é quanto? DDP é 30, a bateria. Resistência equivalente, 7,5. Né? E a corrente aí. Então, a corrente I, que sai da bateria, nesse caso agora, vai ser quanto? Vai dar 30, né? Deixa eu ver aqui. Fazendo a continha aí. Deixa eu ver. 4. Dá 4, né? 4 amperes, né? Aí, minha joia, o que a gente faz? Tem 4 amperes saindo aqui da bateria. Vai se dividir parte para cá dessa corrente e a outra parte da corrente vem para cá. Aí desce aqui nesse resistor, vem aqui, aí desce a outra parte aqui e a outra por aqui, né? Bom, meu povo, como as resistências são iguais de cada lado, então ela vai se dividir igualmente. 2 amperes para cá, 2 amperes para cá. Então, aqui passa 2 amperes, aqui passa 2 amperes, aqui passa 2 amperes nesse resistor, e nesse trecho passa 2 amperes. Se junta aqui, e nesse daqui do meio passa 4 amperes. Confere? Essa foi desligando aqui as outras duas. Agora eu vou desligar, finalmente, a de 45 volts, e o meu circuito agora vai ficar com... Olha lá. O circuito vai ficar esse aqui agora, ó. Um resistor aqui, outro aqui, aí tem uma bateria aqui, 45 positivo em cima, né? Negativo embaixo, 45 volts. E tem um resistorzinho aqui, né? Então aqui é 3, 6 e 3, né? 3, 6 e 3. 3 ohms, 6 ohms e 3 ohms. A corrente sai aqui, corrente total I, e eu quero saber quanto é. Então, a resistência equivalente desse circuito, a gente já fez isso aqui, não fez? Ó, no primeiro item, não foi? 3 paralelo com 6, aí deu 5. Então, a bateria, né? A corrente que vai sair aqui é quanto? Ó, a resistência equivalente é 5 do circuito. Então, desse aqui, a gente já sabe que a resistência equivalente deu 5 ohms. Aí, U igual a resistência equivalente vezes I. U é 45 aqui agora, a bateria. Resistência 5, corrente quero saber. Portanto, a corrente vale quanto? 9 amperes, né? 9 amperes. E aí, minha joia? Bom, aqui sai 9 amperes. Esses 9 amperes que está vindo aqui, 9 amperes, vai se dividir aqui nesse nó.
parte vem para cá e parte vem para cá, né? Aí, usando aquela técnicazinha que a gente acabou de ver, aqui passa quantos? Bora lá. Aqui é como se fosse 6x, aqui é como se fosse 3x, né? Então, fazendo a continha, 9x é igual a 9, logo x é igual a 1. Igual a 1, né? Então, aqui passa 6 amperes e 3 amperes. Então, 6 amperes para baixo e 3 amperes para baixo aqui, né? Aí, aqui, ó, passa 6 amperes nesse. Se junta com os 3 que está vindo aqui de cima. E aqui passa 9 amperes, né? Aqui sobe 9 amperes. Pronto. Aí, meu povo, é o seguinte. O que você fez, né? Como se cada bateria tivesse ligada sozinha, independente aí das outras. Você vai superpor essas figuras. E o sentido da corrente aqui é muito importante, tá? É muito importante. Eu vou pegar aqui todas essas figuras, eu vou colocar aqui em outra tela, né? Deixa eu pegar aqui. Vou colocar bem aqui. Primeira figura. Segunda figura. E a outra figura eu vou pegar agora. Deu para entender, gente, mais ou menos como é que é a ideia do negócio? A gente liga cada bateria aqui, né, como se fosse a bateria sozinha no circuito. E aí você vai superpor, fazer a superposição de todos os resultados aí. Bom, vocês acharam grande isso aqui? Um pouquinho grande, né? Demorei um pouquinho, mas com a prática a gente vai ganhando tempo. Deixa eu pegar agora só a figura original. Aí, meu povo, você faz o seguinte, ó. Aqui as correntes, não é isso que ele quer em cada ramo do circuito? Bom, então bora botar. Agora é a parte mais fácil. Olha só. Pelo resistor de 3, né, de 3 ohms, nesse trecho aqui, você tem uma corrente subindo de quanto? 12 amperes, né? Então, faça a conta. 12 amperes para cima, com 2 amperes para baixo, dá 10 amperes para cima, não dá? Aí, aqui, 10 para cima, com 6 para baixo, dá uma corrente de 4 amperes para cima. Então, a corrente aqui nesse trecho é vertical para cima e vale 4 amperes. Entendeu? Aqui nesse resistor de 6 amperes, bora lá. Ó, 4 amperes para baixo, 4 amperes para cima, então já dá 0, né? Sobrou aqui, ó, 3 amperes para baixo. Então, nesse resistor aqui do meio, passa 3 amperes para baixo. Oh, beleza. Nesse resistor de 3 aqui, aí fica o seguinte, você tem 8 amperes para baixo, mais 2 para baixo, dá 10 amperes para baixo. Com 9 amperes para cima, então vai dar 1 amperes para baixo. 1 ampere para baixo, né? 1 ampere para baixo. Professor, e os outros trechos aqui? Ah, minha joia, tá fácil. Por exemplo, esse trecho bem aqui, ó, né? Você tem aqui o seguinte, 12 para a direita, 2 para a esquerda, então dá 10 para a direita. E aqui, ó, aqui tem a de 6, né, ó. Vem aqui, 6 amperes. Então, bora lá. 8, ó,
6 para a esquerda mais 2 para a esquerda dá 8 para a esquerda, com 2 para a direita, então vai dar quanto para a direita? Bora? Dá quanto para a direita aí? Dá 4, né? 4 amperes. Nesse trecho aqui, ó, bora lá. Aqui você tinha uma corrente de quanto? Você tinha uma corrente de 8 amperes aqui, ó. 8 Dá amperes. 6, Laerte. Hã? Dá 6 esse de cima. Aqui, Sim. dá 6, né? Anula o 2 com 2, aí sobra só o 6. Deixa eu ver aqui. Peraí, ó. 12 para a direita, né? Com 2 para a esquerda dá 10 para a direita. Isso é 12 ou é 2 para cima? Aqui é 2 para a esquerda. É 2. Tá, então tá bom, desculpe aí. Tá certo aí? Sobra 4, desculpe. Beleza. Só para ver se você estava prestando atenção. Certo. Bom, aí aqui vai ficar 8 para a direita, 2 para a direita, então já dá 10 de corrente para a direita, menos 9, aqui ó, esse 9, né? Aí já computei, então vai dar 1 ampere para cá. Faz sentido, né? Essa corrente de 1 ampere aqui, ó. Né? Aí adivinha quanto é que dá aqui, ó? Tem que dar 1 ampere nesse cara aqui, né? Aí junto aqui nesse nó com o 3 que está descendo, vai dar quanto aqui? 4 amperes. E pronto, minha joia. Você descobriu a corrente aqui em todos os trechos do circuito. Então, pessoal, esse método, é esse o método que eu quero usar. É um dos métodos para fazer a sequência didática do meu produto, né? O método da superposição, tá? Você imagina aí, como eu falei mais uma vez, né? Cada bateria separada, ligada separada aí das outras, né? Vai fazendo a resistência equivalente do circuito total, ver quanto é a corrente que sai da bateria, onde é que se divide a corrente, quanto é a corrente em cada parte que se divide do circuito, cada trecho. E aí depois superpõe essas figuras e você encontra a corrente total em cada parte, né? Cada ramozinho do circuito. Gostaram aí? Já conheciam esse método? Alguém já conhecia ele? Ninguém conhecia? Todo mundo tá calado. Pois é, gente. Facilita ou não? O que é que vocês acham? Eu gostei bastante quando eu aprendi isso aí. Eu não conheci o método, não. Achei bem da hora. Não sei se o Cabral tá por aí. Então, pronto. Ele tá falando aqui que não conhecia, mas fica numa matemática simples, né? Uma questão que não é uma questão simples. Essa daí deu um pouco de trabalho, mas aí, digamos, se a gente aprende esse método com as questões que a gente tem trabalhado mais na sala de aula, também facilita demais. Olha, ele está perguntando, Laerte, como é que tu tivesse acesso a esse método? Rapaz, eu estudei no livro de engenharia isso aí, né? Vídeo aula do YouTube e no livro peruano. Livro peruano, deixa eu ver aqui. Não, pelo menos é peruano, né? Que os meninos na minha época de graduação faziam os negócios num livro russo. Né? Aí era um pouquinho mais difícil. Também encontrei por esse livro aqui. Esse peruano aqui. Então, eu não vi nenhum livro brasileiro, né, falando desse método. Ele aborda só aquele tradicionalzão, que são as leis de Kirchhoff, né? Uhum. E, às vezes, não é conveniente a lei de Kirchhoff. Às vezes se torna trabalhoso. É bem mais trabalhoso do que isso aqui. Às vezes a gente chega em um sistema com 3, 4 equações, né? Enfim, eu acho mais vantajoso esse aqui, né? Não, e sem contar que a matemática é uma matemática simples. Adição, multiplicação, divisão, coisa simples mesmo. Pois é. Tá? Pois é, aí assim, vale salientar que no teu produto, tu não vai fazer uma sequência só de uma aula, não. Aí dá para fazer mais devagar, trabalhando assim o que o pessoal conhece, né? A forma como ele trabalha, e fazendo a contraposição com esse outro método. Aí, assim, algumas aulas para isso, para o próprio aluno ir aprendendo. E também vale salientar, como eu falei no começo, que o Laerte ele trabalha com turma preparatória para o ITA, para o IME, entendeu? Não é qualquer aluno, tá? Não menosprezando aluno nenhum, tá bom? Mas vocês tenho certeza que não
não é comum ver umas questões desse tipo na escola do ensino médio por aí, tá? Me corrijam aí se eu tiver errado. Cabral ou Marcos, Antônio Marcos, se botar uma questão dessa aí na prova da turma de vocês, o pessoal só vai faltar chamar vocês de bonito, né? Pronto. Pois é. Bom, não vou dizer nem os cálculos que os alunos fizeram ontem, né? O Pedro viu. Acho que o Pedro está aqui, porque vão passar vergonha, mas com certeza não conseguiriam. Não, pois é. Então, eu acho o Cabral aí que já fez o mestrado é uma proposta bem diferente do que normalmente a gente vê, né, Cabral? Mas assim, eu acho que é uma coisa com aplicabilidade clara, tá? Aí eu acho aí bem interessante. Assim, que normalmente nos produtos educacionais são coisas mais lúdicas e tal, e você não, tá fazendo conta, esse negócio mesmo. Mas deixando a vida do aluno mais fácil para cálculos mais complexos. Isso daí, para a tua realidade, para a turma que você trabalha, é perfeito. Tá bom? Então, tem que lembrar que o produto educacional tem que ser aplicado. Então, para ser aplicado, tem que ser na realidade do professor que está preparando. Tá? Aí é interessante aí que, de repente, você já começa a pensar, a ter ideias para frente. Ontem o Cabral falou um pouquinho do que ele fez no dele, aí o Laerte comentou aqui um pouquinho o que ele vai fazer, tá? Aí na próxima semana vai ter o Marcos Patrício também, que vai conversar um pouquinho com o que ele está pretendendo fazer, tá? Então, é bom que quem pensa em fazer uma pós-graduação, principalmente nessa área de ensino de física, já começa a ver que tem inúmeras possibilidades. Agora tem que ter um problema, alguma coisa assim que seja aplicável à sua realidade, tá? Não é para fazer uma coisa que, vou fazer isso porque o meu orientador gosta e não consegue aplicar na sua turma. Ou então acaba sendo um negócio muito forçado. Então não vai ter um resultado bacana. Tá bom? Então, eu estou achando todo mundo muito calado aqui, mas eu acho que é porque, de uma forma geral, é muita informação, tá? Como o vídeo vai ficar disponível depois, então, eu creio que facilita aqui, que fica como um material de consulta para os alunos, tá bom? E assim, o Laerte ficou de me encaminhar a listagem que ele usou, então acho que fica mais fácil aí para quem tem interesse parar um pouquinho para praticar, que pode estar comparando aí, fazendo as contas e comparando com o que ele achou, tá bom? Laerte, o pessoal tá bem calado, mas assim, tenha certeza que foi bacana, tá? É algo, assim, realmente diferente do que a gente está habituado. O Mereu está levantando a mão aqui. Não, senhora, eu só queria falar. Primeiro, agradecer a oficina, porque ela foi maravilhosa, eu aprendi muita coisa. Inclusive, que nem o professor Micaías falou, ter esse material vai ajudar bastante na elaboração das questões, porque agora eu estou pegando também alguns alunos para dar aula, e eu estou vendo que eles têm alguma dificuldade em física elétrica, em circuito e tudo mais, e às vezes eu também tenho, porque às vezes um circuito é uma coisa bem esdrúxula, né? Mas esse tipo de método vai ajudar bastante, tanto no desenvolvimento das minhas aulas, quanto a dos meus colegas, eu tenho certeza. Então, queria só agradecer mesmo pela oficina de hoje. Beleza, Mereu. Cardoso também? Cara, tem vários livros, os livros indianos. Eu gosto mais dos indianos para tirar problemas, e os livros peruanos, ele tem uma didática muito boa, cara.
muito boa mesmo. Pensa, tem, assim, tem um livro, não falha a memória agora, esqueci o nome dele, é bem grosso, vermelho. Cara, a didática desse livro, para mim, é impecável, né? Impecável. Não é feito E aquele, eu tirei- aquele livro do Moisés que dá o salto quântico. Daqui é fácil ver que... Pois é, porque para mim, livro bom é um livro que ensina, não é um livro que está ali só com vários problemas difíceis e que a gente não consegue resolver. Então, livro bom para mim é um livro que tem exercício resolvido, que é onde eu vou aprender, né, a resolver as questões. Depois que eu aprender aqueles, que eu vi como é que ele resolve as questões, aí sim eu estou mais preparado para resolver os exercícios do capítulo, né? Então, o livro peruano, eles têm uma didática mais ou menos assim, ele traz muito exemplo, e aí os exercícios são de alto nível, né? Mas o nível que ele cobra porque, enfim, ele dá, né, o assunto ao longo do conteúdo, do capítulo. Bom, Ó, algumas pessoas estavam perguntando a referência desse livro, como é que consegue. Depois, se for o caso, tu passa para mim, ou então, se puder, coloca aí no é na Amazon. E na Amazon. Tem na Amazon, né? É. Pronto. Renato Brito, tem alguns. Eu comprei o peruano, foi no Renato Brito, na época. Aí rapidinho acabou, né? E aí eu perguntei quando é que ele ia trazer mais, ele falou que vai demorar porque não estava compensando por causa do dólar, né? O valor do dólar, ele não estava compensando para ele. Mas enfim, é a Amazon e a Vertseller, né? Não, São beleza. referências aí. Então, eu acho que foi uma proposta aqui bem diferente, tá bom? E bem legal, tá? Parabenizar aqui o Laerte. Foi tudo bom. Agora é só você estar colocando isso no papel para desenvolver sem pressão, tá? Desenvolver sua Sim, senhor. dissertação, a gente delimitar direitinho a sequência didática, como é que é, quantas aulas para isso, quantas aulas para aquilo, aqui, para poder trabalhar assim. Lembrando que a turma aqui é a turma todo mundo sabido, é gente de licenciatura, tá? É gente que já se formou, que é professor, tal. Então, é diferente, por exemplo, do aluno, tá? Embora eu sei que os teus alunos são também diferenciados, mas querendo ou não, são meninos do ensino médio, tá? Nem todo mundo, acho que fez a formação toda deles lá na escola. Alguns entraram já direto nessa série, não foi? Foi. Pois é. Então, esses daí tem que comer arroiado mesmo. Então, para você fazer, para o aluno estar acompanhando, aí a gente delimita direitinho isso. Beleza. Tá bom? Então, quero agradecer aqui novamente ao Laerte, tá? Muito boa a exposição. Assim, sei que foi uma exposição bem densa, mas assim, eu acho que de uma forma geral passou a mensagem e a gente viu como que é viável. Aqui a gente só teve aquelas integrais naquele começo ali que você estava fazendo da área, né? Mas só para achar a equação que generaliza, tá? Só para mostrar de onde veio, para não jogar as coisas. Então, a gente vê que dá para trabalhar com isso com a matemática padrão do ensino médio. Isso é muito bom. Tá certo? Beleza. Então, desculpa, pode falar. Eu queria só mostrar uma questão, onde que o método da superposição é bem prático para resolver. Isso aqui é parecida, né? Eu vou deixar aí como um exercício para a galera. Agora, se fosse um exercício desse, para usar a lei de Kirchhoff, por exemplo, era muito trabalhoso, não era não? Só tem 2 baterias, mas tem vários resistores. Aí, nesse exercício, é uma boa utilizar esse método, né? Vocês querem que eu resolva aqui? Fica como desafio, Laerte. Qualquer coisa, se os meninos ficarem com dificuldades, aí eu peço o gabarito. Beleza. Tá bom? Pois pronto. Bom, professor, pois era esse o método que eu tinha para falar, né? Do método da superposição para circuitos elétricos. Eu espero que ajude vocês aí, né? Nas aulas, na vida.
e me ajudou muito, né? Na época, quando eu descobri esse método, eu gostei muito e queria compartilhar isso com mais pessoas, né? Porque na época da graduação não tinha acesso a esse tipo de material, mas agora eu estou tendo e eu vejo que facilita muito, né, as aulas da gente. Bom, eu queria deixar isso aqui como desafio e também eu ia falar sobre algumas coisinhas de mecânica, como massa equivalente, né, e o trabalho das forças de tração que a gente usa para resolver esse tipo de questão, que tem um vínculo aqui, né, que uma aceleração é o dobro da outra nos blocos, bom? Mas aí em outra oportunidade a gente pode ver essas questões, tá bom? E aí eu tenho uma mensagenzinha aí, não sei se dá tempo de ler. Dá sim. Tá? Bom, é uma mensagem que eu tirei de um livro, um livro perigoso para garotos. E diz assim, logo no início do livro: não se preocupe em ser um gênio e não se preocupe se não for inteligente. Confie mais no trabalho duro, na perseverança e na determinação. O melhor lema para uma longa marcha não é resmungar, aguente. Você tem um futuro nas mãos, nunca duvide disso. Não se gabe. O menino que se gaba, assim como o homem que se gaba, pouco mais pode fazer. É um Zé Ninguém que anuncia sua própria mercadoria barata. A lata vazia é a que faz mais barulho. Seja honesto, seja leal, seja bondoso. Lembre que a coisa mais difícil de conseguir é a faculdade de ser altruísta. Como qualidade, é um dos mais belos atributos da masculinidade. Ame o mar, a sonoridade, né, a praia, os prados. Mantenha-se limpo de corpo e de mente. Só quero tirar da mensagem aqui, né, não obrigatoriamente isso aqui, né, mas pode se estender, se generalizar para o ser humano em geral, né? Bom? Pois é, tá com cara de... aqui para mim. Pois é, tá com cara de epígrafe aí da dissertação. Não sei se foi só eu que achei isso. Tá? Então, obrigado aqui novamente ao Laerte, tá? Preparou o material direitinho, conseguiu expor, e é sempre bom estar fazendo esses testes, porque, querendo ou não, vai estar aplicando com os alunos, e quanto mais treino, mais fácil fica.